E voltando ao módulo de comando, né, que precisa tirar 85 quilos. Antigamente, como é uma produção cinematográfica que tem que ter todas as histórias todas, né? Pra que ia ter banheiro? Você vê lá que eles fizeram um banheiro para mostrar pro público, não, tem que ter um banheiro, né? Senão esses astronautas, que coisa anti-higiênica, ridícula. É lógico que 3 homens no espaço eles não iam fazer um banheiro. É muito peso. Então ia ser, não precisava ter uma estrutura fechada. É 3 homens. Não precisa ficar com vergonha de um ver o outro pelado fazendo cocô. Não tem jeito, não tem alternativa. E aí, né? E aí tem gente fala um monte de prova, né? Qual câmera, qual máquina ou câmera fotográfica que aguentasse o frio, o calor durante o dia e o frio lá na Lua, né? E teve também uns astronautas russos falando há pouco tempo que você fica no espaço a hora que você volta, né? Era 5 dias para ir, 5 dias para voltar, não sei. Seu corpo fica, né, muito baqueado. E o astronauta russo, eu não sei porque ele usa esse exemplo, né? Mas ele fala assim: pô, a gente ia pro espaço, voltava tudo sem força e eles voltavam pulando que nem um pepino. Não sei porque o russo acha que pepino pula. Mas ele usou esse termo para explicar, né? Não é que eles já voltavam dispostos, bem. Depois mostraram também o Neil Armstrong quando volta na Lua sentado assim com aquela roupa, a sola é diferente, né? Das pegadas na Lua. A bandeira a bandeira balançando com o vento, e na Lua diz que não tem vento. Aí eles mostram uma outra cena, mas tem uma cena que ela tremula com o vento, sim. Isso tá lá. O Jeep é ridículo. A velocidade que ele pega, você vê que é um motor a explosão. Se fosse a bateria, ia ser plano, assim. Ele sentava ali em qualquer lugar, aperta um botão, mas fizeram que nem um carrinho mesmo, com acelerador, tudo, né? Que não faz sentido. E o que mais faltou, assim, a prova irrefutável que não podia deixar de existir e não tem e ninguém percebe? Teria que ter filmagem e foto deles na Lua, uma foto da Terra. Não tem. Tem foto mostrando a Lua e a Terra, mas você vê que está no alto, né? Tá lá no módulo de comando. Não está pousado. Isso ia ser inevitável. Lógico que essa foto não ia poder faltar. O cara ia tirar a foto, ia mostrar ele na Lua, o astronauta e a Terra de fundo. Ia mostrar o outro astronauta e a Terra de fundo. Impossível não ter essa foto. Ou então outra foto da Terra, o módulo de comando, o módulo lunar pousado, o astronauta e a Terra. E não tem esta imagem, nem do Sol. Impossível não ter foto e filmagem do cara na Lua, mostrando o chão lunar e a Lua, a Terra nascendo. Sabe quando a Lua nasce, que só fica um pedaço? A Terra nascendo na Lua, um pedaço da Terra, a Terra subindo. Essa seria a prova irrefutável que não tem. Se não tem, não tem. Isso, né, não é uma impossibilidade física, mas é impossível não ter essa foto se realmente tivesse ido para a Lua. E tem mais um monte de coisa também, né? Que mais que tem? Tantas impossibilidades. Mas em suma é isso. Lembrei de uma, mas já esqueci. E as pessoas não pensam, né? Só pensar. Não tem como. Ah, eu lembro depois que começaram há muitos e muitos anos atrás, nessa teoria, aí um repórter, né, falou assim: e os russos? Por que os russos não falaram que era mentira? Né? Os russos teriam maior interesse em falar que era mentira. Aí, em primeiro lugar, o que os russos falam não passam, né? Tudo era controlado como é controlado hoje, inclusive as emissoras de televisão. Mas mas depois, quando fez não sei quantos anos, teve uma série de episódios que foi feito sobre essa coisa do homem da missão espacial. E aí mostrou o seguinte: em plena Guerra Fria,
Teve aquela cena que todo mundo lembra, que o foguete, o módulo, né? O módulo de comando da Apollo se encontrou com o módulo de comando lá da Soyuz, né? Que os astronautas russos e americanos deram a mão no espaço. Ó, que bonito, aqui maior guerra e tá fazendo amizade. Isso não arrefeceu em nada a Guerra Fria. Por que eles fizeram isso? Ficou muito claro porque eles fizeram isso. Eles deram a chave da Skylab para os russos. Os russos falaram, para que falar? Porque os russos, para quem não se lembra, não tinha tecnologia de fazer essas... Como é que chama? Que fica voando aí no espaço, né? Teve a Mir depois. Os americanos tinham, disse assim, olha, só sobrou um foguete Apollo. Ou a gente vai mais uma vez para a Lua, que ninguém quer ver, tem que mentir. Ou a gente faz uma base, né? Tem um nome aí, né? Essas coisas ficam no espaço aí. E aí, usando o último estágio do foguete Apollo, eles fizeram a Skylab. Aí veio com essa desculpa, a Skylab vai cair. Nada caía, né? Mas Skylab via cair, a gente tinha medo que caísse, a gente estava, né? Foi a maior expectativa. Depois mostraram uma porcaria lá, falaram que era Skylab, mas não era, nada cai. Por que ela ia cair? Ah, deu problema. Tem satélite que dá problema e continua no espaço. Mas aí, provavelmente só o módulo de comando do Apollo que se encaixava na Skylab. E não o módulo de comando, né, do Soyuz. Tanto é que os russos não tinham isso. E depois disso, eles fizeram a Mir. Ficaram mais evoluídos, então custou caro aos Estados Unidos essa farsa, que os russos perceberam sim. Então, tanto é que falam que cada vez que você faz algo novo, é um recorde. Ah, colocou o primeiro, algo saiu da órbita da Terra, é um recorde, foi dos russos. Colocou uma sonda, o Sputnik, foram os russos. Colocou um animal, a Laika, um cachorro, foram os russos. O americano colocou depois, o macaco. Colocou um homem, né, Yuri Gagarin. Então parece que os russos bateram 30 recordes e os Estados Unidos um só, que foi o pouso na Lua. Difícil de acreditar nessa farsa. O que eu lembrei agora? A gente lembra e esquece. Então tem um monte de mentira. Ah, por que eles contaram essa mentira então? A culpa meio que foi do Kennedy. Porque naquela época você tem que ter noção seguinte. Hoje em dia nem tanto, mas antes o presidente dos Estados Unidos representava o país. O que o presidente falava virava herói e era o que o país falou. Se o presidente falou, tem que ser cumprido. E que aconteceu é o seguinte, né? Tinha lá o Von Braun, né? O nazista, que sabia desenvolver os foguetes. E aí, naquelas conversas, aquela empolgação, num dia que eles estavam lá, o Kennedy perguntou, você acha que é possível ainda nessa década levar um homem para a Lua e trazer de volta? Aí, que o Von Braun falou, eu acho que é possível. Né? Possível é. Mas o Kennedy já achou aquilo como, bom, se o Von Braun, né, porque na época acreditava em umas coisas mirabolantes, né, o mundo era assim. Bom, se o Von Braun falou, deve ser verdade. Aí ele pegou e anunciou isso, que ia se comprometer a levar um homem, trazer em segurança da Lua e trazer para a Terra. E vai fazer nesse ano. E nós vamos fazer não porque é fácil, mas porque é difícil e tal. Aí teve que fazer essa farsa. Por isso, né? E de qualquer maneira, né, a gente não pode se esquecer que tirando esse pouso na Lua, a missão espacial na época da Rússia como dos Estados Unidos era algo surpreendente, né? Tá certo que era tecnologia nazista, que também tinha ajuda de extraterrestres, que eles falaram na época, né? Mas mesmo com a ajuda extraterrestre havia uma limitação dos materiais que estavam disponíveis, né? Existentes. Mas é algo impressionante, né? Você já imaginou você subir num foguete? Mesmo o Mercury, né, e o Gemini, que eram um pouco menores, né? O Mercury era para levar uma pessoa. Mercury, o Gemini 2 e o Apollo 3. Era uma coisa surpreendente. Imagina você subir naquele foguete gigantesco, embaixo é só hidrogênio.
Você tá ali sentado com aquela coisa tudo precária, aí liga aquele motor, tudo treme, aí sobe e vai pro espaço. E aí tem a volta. A volta não é um pouso comum, né? A volta é uma despencar. Tem que vir torto. Imagina você tá naquele negócio super fino, feito de alumínio, o mais fino possível. Embaixo tudo bem, é grosso, porque tem que aguentar o calor. Mas aquela porra pegando fogo, incendiando, passando labareda para todo lado. Você fala, como é que esse fogo não vai passar para a parte daqui e queimar nós? E aí você tá indo naquilo desesperado, meu Deus do céu, pegando fogo, caindo. Aí passamos, não pegamos fogo. Agora tem que rezar para essas porra desses paraquedas aí que a gente tá caindo em queda livre. Aí abre o paraquedas e balança. Mas ainda vai ter um impacto no chão. E cai no mar e tem que esperar os caras virem resgatar. Realmente era algo impressionante para a época, mas teve que ter essa farsa, que muita gente acredita ainda.